Ih, começou. Tava passando lá aqui, começou o programa. Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Tá botando lá aqui porque meu cabelo tá ficando... Eita, pô, isso aqui se cair meu salário de meses, mano. Tava caindo aqui, passando lá aqui porque meu cabelo tava ficando meio arrepiado. Como é que estão vocês? Tudo de paz? Deixa eu até já abrir aqui o chat para ver o que vocês estão querendo. Hoje o The Trade vai ser com o homem, o mito. O homem que tudo dura 10 minutos. O William Marques. Ah, meu camarada, ele aí. Muito bem, estamos de volta aqui na BMC News. BCM News ou BCMC News? Qual que é o nome correto? BMC. BMC News. Eita! Peraí. O C é de Cabral ou não? O C é de Cabral ou não? Peraí que eu derrubei tudo. Isso que eu falo, você tem que ficar no bolso, Eu ouvi mano. o que você falou, eu ouvi o que você falou agora há pouco aqui, sobre mim aí, viu? Aham. Oi, caiu tudo aqui, caiu o ponto, e o ponto é preto e o chão é preto, William. Imagina o inferno que é achar isso aqui. Isso não vai invalidar o que você me chamou agora há pouco aí. Eu ouvi. O quê? Do homem que me leva pra comer uma carne maravilhosa da Moca ou o homem do 10 minutos? A primeira parte você foi bem. E qual foi a segunda? O homem que dos 10 minutos. Segunda parte é o apelido que você me deu aí, falou que eu sou não sei o quê. Eu nem lembro, eu vou voltar a fita. O que eu falei? Tô brincando. Falou que eu sou magro que nem não sei o quê, enfim. Não, é magro que nem um varapau. Come carne que nem o louco, meu irmão. É magro que nem um varapau, pô. É bom lá, hein? Lá é bom, hein? Pô, lá é bom pra caramba. Pô, não vamos fazer propaganda aqui não, mas lá é bom pra caramba. Tem que voltar. Mano. Pô, vamos voltar. Vamos falar semana que vem sobre isso. Tem que voltar lá. Fechado. Com certeza. Meu camarada, tudo bem com você? Tô bem, e você, Cabral? Quanto tempo, hein? Faz tempo que a gente não se fala. Já tem algumas semanas, meses, eu acho já. Primeiro, nos ajuda, quem não te conhece, qual é a sua história até chegar aqui, até chegar no gráfico? Como você começou? Vamos lá, né? Eu sou engenheiro mecânico, a minha formação é essa, né? E o que acontece? Quando a gente termina, né? A faculdade começa a sobrar algum dinheiro, na verdade, né? E aí você começa a pensar o que você faz com aquilo. Até que, em algum momento, hoje ainda tem muita informação na internet, né? Você bate o dedo aí e a pessoa encontra. Agora, você vai para 2005, quando eu comecei, ir para a Bolsa era muito mais comum quando alguém que você conhecia já investia, já operava, e acabava te dando uns toques. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou em tal corretora, né? Era dessa forma que, pelo menos, a maioria começava, né? E nessa época eu fazia uma pós-graduação, eu tinha terminado a minha faculdade de engenharia, e eu fazia uma pós-graduação na área de administração. E tinha um amigo meu que já investia, né, em bolsa, e aí a gente tomando um café um dia lá no intervalo, ele abriu uma tela, lembro até hoje, que foi até aqueles monitores de tubo ainda, era um France Café, que tinha do lado da faculdade, e aí ele abriu os papéis da Nato 3, o antigo código dos papéis da Natura, né? E aí foi quando eu comecei a perguntar, né, se ele operava, nem conhecia esse termo, operar na verdade, né, que ele investia, e dali começou, né? E quando você tem o primeiro contato com o mercado, né, e começa a entender um pouco mais sobre flutuação dos papéis, começa a ter contato com o gráfico, é meio que amor aos primeiros traçados no gráfico ali, né? E aí, por conta disso, que eu fui aos poucos migrando aí, né? Que eu era do setor automotivo e de metais, né? E fui cada vez mais migrando para essa parte de mercado financeiro, e é onde eu estou focado hoje aí. E você hoje tem uma sala, é isso? Então, eu criei um projeto, porque o que acontece, né? Hoje está muito
muito em voga, né? Tem um tempo já, não é agora isso, o day trade como uma forma de operar, né? Que a pessoa teria uma maior flexibilidade, uma maior velocidade ali, só que ao mesmo tempo é um mercado que é bem complexo se não souber isso da maneira mais adequada, né? Porque a pessoa pensa que por ser day trade ela tem que operar todos os dias, todo momento. Ela também pensa que tem que operar em gráfico extremamente curto, só por se tratar de day trade, sendo que eu vou numa linha que é um pouco diferente dessa abordagem, né? Então, eu criei um projeto, chama Projeto Pilares do Trade. Na verdade, eu sempre falo que eu não inventei nada, né? Porque ao longo dessa caminhada aí, eu tive contato com alguns daqueles que são meus mentores hoje, né? Onde eu fui buscar o que, na minha visão, era o que se tinha de melhor, né? Então, quem são os meus mentores nesse mercado? O principal deles chama-se Alexander Elder. Quem já conhece um pouco de mercado já tem ouvido falar. Eu sempre até recomendo que se leia esse livro dele, não importa qual que é a sua abordagem, se é uma abordagem mais de curtíssimo prazo, uma abordagem um pouco mais longa, mas esse autor ele é muito bom, né? E o que acontece? Um cara que eu tive a honra de conhecer, de já ser treinado por ele, né? Já encontrei com ele em Los Angeles, Los Angeles, para fazer um treinamento com ele. Um outro mentor que eu tenho, né? É o Oliver Velez, que você conhece, né? Então, o que acontece? São práticas, né? De grandes autores aí que estão nos mercados mais desenvolvidos do mundo, né? E eu busquei trazer alguns conceitos desses caras adaptando para o nosso mercado. E por que eu falo adaptando para o nosso mercado? Você até comentou agora há pouco, no programa anterior, né? Essa questão do gráfico de 10 minutos, que é uma abordagem que eu uso bastante. Já vou mostrar daqui a pouquinho o gráfico para vocês aqui, né? Que é uma forma que eu encontrei de conseguir adaptar para a nossa realidade, né? Porque muitas vezes você pega uma técnica de um autor que funciona muito bem em determinado mercado, talvez por ter uma maior volatilidade ou uma maior liquidez, e quando você traz para o seu contexto, às vezes você vai usar a mesma estratégia e às vezes essa estratégia não funciona tão bem como você enxerga no que ele faz, seja numa literatura ou até mesmo se ele faz algum tipo de transmissão com as operações. Entendido. Meu amigo, vamos começar nas análises? Vamos lá. Então, vamos começar pelo dólar, por favor. O que você está enxergando aí no dólar? Pode compartilhar a tua tela, tá? Vamos lá. Você quer uma análise mais do dia aqui ou um pouco mais longa? O que você quiser fazer. Aqui. Total liberdade, decisão sua. Então, eu vou mostrar um pouco da minha visão para o dólar, tá? E depois o que eu fiz hoje mais no day trade, perfeito? Tá bom. Então vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Tela 1. Eu acho que aqui vai dar certo. Quer ver? Compartilhar. Me fala aí se tá tudo certo aí. Tá aparecendo o gráfico, sim. Tá legal. Antes de mostrar o vencimento atual aqui, vou mostrar um gráfico um pouco mais longo, tá? Para a gente poder ter uma melhor noção do que esperar aqui no caso do dólar, tá? Uma abordagem que eu tenho, que inclusive eu aprendi, né, e trouxe para cá do Alexander Elder, é você usar mais de um tempo gráfico, né? Porque muitas vezes você olhar, eu comparo como você olhar uma árvore e olhar uma floresta, né? Então, se você olha só um tempo gráfico para operar, você perde um pouco da visão macro, né? Então, o que eu faço aqui? Se eu vou observar isso, se fosse um papel, no caso o dólar aqui, ou fosse uma ação, eu sempre olho o tempo gráfico maior, né? Para depois eu poder definir algum tipo de estratégia que eu vou fazer para operar esse gráfico. Nesse caso aqui, o que eu tenho observado aqui, tá? Quando você pega um gráfico semanal do dólar, a gente vê ele numa grande consolidação, tá? Que ele vem arredondando aqui, tá? Trabalhando aí nessa faixa, né? Aqui entre 50,30 até 5,927,
Tá? Então, basicamente, qual que é a abordagem para você operar um mercado mais lateralizado, tá? Pensando em prazo maior. Você pensa sempre em compras de suporte e vendas de resistência. Tá? Não que necessariamente você faça, né, exatamente essa compra nesse gráfico que é muito longo. Aqui é uma referência para que eu possa saber o que eu faço naquele gráfico que eu opero. Se eu estou, por exemplo, operando esse gráfico, estou mostrando para vocês aqui, ó, qual que é a abordagem que eu tenho? Eu sempre olho o último movimento, na sequência, a correção desse movimento, para que eu possa operar. O último movimento que teve mais amplo foi essa puxada, nesse bloco em verde aqui. Então eu costumo sempre olhar de uma maneira um pouco mais macro, para poder saber qual que é a força dominante, porque a abordagem que eu tenho no mercado, não importa se é operação de prazo mais longo, não importa se é o day trade, é sempre observar qual que é o último movimento, aguardar uma correção desse movimento, para então eu poder me posicionar. Nesse caso aqui, as últimas operações que eu fiz foram na ponta compradora, por conta de observar essa movimentação e, na sequência, essa correção aqui, né? Mais ou menos aí na metade desse movimento. Então, a partir dessa região aqui, eu já espero a continuidade do movimento prévio, que no caso aqui foi esse movimento aqui de alta, que já vem há alguns dias aí, e basicamente tudo que eu tenho feito no dólar, no day trade, tem sido na ponta compradora. Tá? Então, por enquanto aqui, o que eu vejo é mais subidas para o dólar aí. A gente deve ter algum tipo de resistência. Quando chegar próximo a essa região aqui, ó, de 5.505, então tem um espaço aqui ainda para o mercado dar uma andada. Beleza? E se agora eu for me aprofundar aqui no que eu faço efetivamente, tá? Eu vou mostrar a operação que eu fiz hoje, tá? Lembrando aqui, né? Lembra que eu falei? A gente sempre olha 2 tempos gráficos e tem uma regra aqui que a gente utiliza, tá? Que é o que? Você define um tempo gráfico para você operar e você multiplica antes por 5 para pegar o seu tempo gráfico maior. Resumindo, eu opero no tempo gráfico de 10 minutos, tá? Só que eu tenho como base para pegar uma tendência maior o gráfico de 50 minutos. Se eu operasse no day trade o gráfico de 5 minutos, eu estaria com ele desse meu lado direito aqui para fazer as entradas e saídas, e do meu lado esquerdo aqui seria um gráfico de 25 minutos. Sempre esse padrão, tá? Então, no caso do que eu fiz hoje no dólar, tá? Eu já enxergava o mercado há alguns dias em alta, e é muito simples, são conceitos que boa parte, talvez, do que estejam aqui conheça, né, que é você olhar direção de média, como você pode ver aqui, né, ascendente, questão de topo e fundo, né, ó, você vê que o mercado ele dá um avanço, recua, mais um avanço, recua, para cada avanço recuada, ele dá continuidade no movimento prévio. Então, quando eu vejo essa dinâmica acontecendo num tempo gráfico maior, né, eu já tenho uma noção do que eu espero para se fazer aqui onde eu opero. Aí quando você vem para o gráfico de 10 minutos, que é onde eu fiz as minhas operações hoje, tá? Qual que foi a primeira movimentação que eu enxerguei? Tá? A primeira foi essa movimentação aqui, ó. O mercado já estava em alta e abriu próximo a esse suporte aqui, ó, média subindo. Entendeu? Junto com isso, tá? O que a gente teve aqui? Uma primeira barra com pressão compradora, com uma barra verde. Eu sempre gosto de mostrar isso aqui para as pessoas, tá? É muita informação aqui, mas a ideia é entender a forma como eu enxergo o mercado. Quando eu vejo uma barra verde como essa, mais do que uma barra verde, eu entendo o seguinte: o que fez essa barra ser verde simplesmente é essa predisposição no mercado. Deixa eu só melhorar essa cor aqui. Digamos que o mercado está sendo negociado aqui a 10 qualquer coisa, tá? O mercado vem e fala, olha, eu só pago 20 para você, eu só vendo para você por 20, né? Ou eu sou obrigado a aumentar minha oferta e pagar para conseguir comprar isso aqui, ou não tem negócio, tá? Então, quando eu olho para uma barra como essa aqui, eu entendo que essa movimentação do preço se deslocar desse ponto até esse, aconteceu diversas vezes. E o que isso me mostra?
Tá? Isso me mostra a direção e a pressão que o mercado está exercendo aqui. No caso, ele é disposto a pagar preço cada vez mais alto. Quando eu vejo uma barra como essa acontecendo, qual que é a primeira ideia que eu tenho? É de inércia. Uma vez o mercado fazendo um movimento de força, ele tende, na ruptura, a continuar esse movimento. Então, basicamente, o que eu fiz hoje no mercado foram 2 operações. Tá? Eu até gosto de mostrar isso no gráfico um pouco mais limpo. Tá? Que foi esse movimento aqui, ó. Essa ruptura com stop loss aqui abaixo. Tá? Via de regra, eu costumo buscar sempre 2 canais, como eu chamo aqui, né? Ó. Essa distância entre a minha entrada e o stop. Foi minha primeira operação. Você vê que o mercado respeita bastante essa frequência, como eu costumo chamar, né? Tanto que teve uma correção logo depois. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Logo depois que eu saí da operação, não. Na verdade, tem uma forma de você conduzir o trade, né? Para você poder buscar esses níveis. Tá? E a segunda operação que eu fiz, lembra que eu falei que eu sempre olho o movimento e a correção do primeiro movimento. Todo pullback, né? Para quem conhece o termo, né? Que é esse retorno de um movimento prévio, ele é um movimento operável também. Tá? Então, no caso do dólar, o que eu fiz aqui foi primeiro essa operação que eu mostrei aqui, e na sequência, né, eu fiz essa segunda operação, que é basicamente o que eu mostrei, que vem me fazendo eu comprar o dólar há vários dias. Né? Você vê um movimento prévio, vê a correção do movimento, e na sequência aí, mais esses 2 canais que eu busquei aqui. Tá? Isso aqui foi o que eu fiz hoje no dólar. Então perceba que você conseguir calcular, entender essa frequência do mercado, porque cada dia o mercado tem uma frequência. Então a gente vai trabalhando. Você consegue pegar bons níveis aí de suporte e resistência. Tanto que hoje foi um dia que até me trouxe um resultado, né, financeiro bem interessante, né? Como a gente pode ir por conta dessas 2 sequências de operação. Então a minha visão de compra para o dólar, né, e essas operações que eu fiz, se deu por conta desse viés que eu pego do tempo gráfico maior. Beleza? Beleza. E nesse Vamos momento índice você está agora zerado? ou tem mais alguma pergunta em relação? Oi? Não, Zerado. nesse momento você está zerado. Zerado, sim, zerado. Também eu já tinha feito um valor, né, razoável aqui. Então, eu também tenho um lance do seguinte, né? Eu costumo operar só a parte da manhã. Tá? É a parte que eu prefiro mais operar. Então é onde eu concentro as operações. Então acabo, normalmente, até porque também eu tenho outras atividades, né? Eu tenho uma sala aqui educacional, né? Não é uma sala de call, mas uma sala educacional onde eu tenho vários alunos que eu dou esse suporte para eles, né? Para poder entender essas movimentações de mercado. Então eu costumo concentrar mais as minhas operações do começo do pregão ali, né? Das 9 horas até para das 11h30, meio-dia no máximo ali. Então, o que eu fiz Meu hoje amigo, no dólar foram essas 2 operações que eu mostrei aqui. Posso te pedir uma ajuda? Grupo Mateus, estão perguntando o que você acha de GMAT 3 antes do índice. Vamos lá. Qual que é o código? GMAT 3. GMAT3. GMAT3. Tá, Grupo Mateus. Isso, GMAT3. Tá, vamos colocar. Isso aqui é para prazo maior, né? Eu imagino que é um papel que não deve ter tanta liquidez para day trade. Provavelmente deve ser operações de prazo mais longo, né, Cabral? Geralmente as perguntas que as pessoas te fazem é mais de médio e longo prazo, tá? Ninguém vem pro trade quando pergunta as ações, pelo menos tem sido assim o programa. Tá, legal. Então vamos dar uma olhada aqui. Então, mesmo padrão, né? Eu coloquei gráfico diário, tá? Junto com o gráfico diário aqui, eu coloco um gráfico semanal. Por enquanto, o que eu vejo aqui, né? Como que norteia as minhas operações aqui é o gráfico de tempo maior, tá? Ele vem numa tendência de queda aqui, tá? Só que tem um detalhe aqui, tá? Que começa a fazer eu ter um viés mais comprador para esse papel.
qual que é esse viés, tá? Perceba essa movimentação aqui, ó. Até então, enquanto o mercado fez esse movimento aqui, ó, eu vou desenhar para vocês aqui esse bloco, tá? Como já vinha aqui, ó, em queda, essa média, o que eu esperaria aqui, tá? Até então, era que esse movimento de queda aqui viesse dar continuidade a esse zigue-zague de baixa aqui, ó. Era o que eu iria esperar para esse papel aqui. Tá? Porém, o que nós temos agora aqui é uma situação um pouquinho diferente, que é o mercado fazendo exatamente o que eu falei agora, lembra daqueles 50%, que é uma região que o mercado costuma respeitar bastante, né? O que ele fez aqui, ó? Primeiramente, né, se você olhar essas barras são muito amplas, tá, ó. Quanto mais forte ela for, maior é aquela interação que eu mostrei no começo, né, do que forma uma barra de pressão compradora, ou vendedora, no caso aqui compradora. Tá? Então, esse movimento que a gente tem aqui, ó, eu posso olhar ele de maneira conjugada, tá? Esse movimento aqui, como se fosse uma barra única. Na sequência, essa movimentação aqui, corrigindo esse movimento aqui, e o fato de romper acima dessa região que eu vou pôr em azul aqui, ó, isso aqui gera, né, para quem já conhece um pouco de análise gráfica, aí o que a gente chama de pivô de alta. Basicamente, que é o mercado fazendo um movimento, ele não tendo força para perder esse fundo aqui, e agora, começando a partir daqui, um movimento que tende a fazer esse tipo de dinâmica. Tá? Então, para esse tipo de movimentação, eu vejo esse papel num viés mais comprador, e se eu fosse falar num alvo para isso daqui, o que eu buscaria se eu estou nessa operação aqui? Tá? O último movimento que é aqui, ó, esperaria para os próximos dias ver esse mercado aqui na casa aqui de 7,67. Essa é a minha visão. Se eu estivesse operando isso aqui, o que eu faria? Quando o mercado batesse nesse ponto aqui, tá, eu traria o meu stop dessa região aqui, ó, de 6,85 para esse nível de preço. Deixa eu desenhar para vocês aqui, ó. Como que eu costumo fazer minhas operações? Isso para qualquer forma que eu vá operar. Tá? Pensando aí em quem faz trade, tá? Se o mercado, digamos que ele faz isso aqui, ó, ele avança até essa primeira região de 7,67 aqui. Tá? Vimos que ele, durante alguns dias aí ele começa a subir e faça isso aqui, ó. A partir do momento que o mercado chegou aqui, eu tenho duas possibilidades aqui, algumas na verdade, né? Duas a três. Uma, um trade que para mim, dentro do que eu busco, tá legal. Comprei aqui, vendi aqui, uma vez o risco projetado. Outra possibilidade, eu tiro meu stop, que nesse momento estaria abaixo desse fundo aqui, tá? Deixa eu pôr em vermelho aqui. O stop está aqui. Eu puxaria o stop para esse nível aqui, tá? Quando batesse aqui, e colocaria o meu próximo alvo nessa região aqui, tá? Isso eu posso fazer dentro da minha estratégia até onde o mercado for. De acordo com a força que o mercado tiver, vai fazer, porque muitas vezes o que acontece, Cabral? O meu cara avança aqui, ele não vai direto para cá. Ele começa, volta um pouquinho aqui, volta um pouquinho, avança, sem perder o movimento prévio aqui, né? A força do movimento. Para depois ele continuar a dar essa caminhada aqui. Quando você procura um estilo operacional que você vai conduzindo, né, o seu trade de acordo com a movimentação, você consegue, tem sempre vantagem e desvantagem, né? Você consegue maximizar o seu trade, caso isso avance bastante. Eu vou até mostrar um exemplo daqui a pouco que nós operamos ontem, onde a gente consegue enxergar isso de maneira bem clara, tá? E obviamente que se eu estou conduzindo esse trade dessa forma, sempre um canal desse, né, acaba voltando se eu estiver conduzindo canal a canal.
Um exemplo disso, eu já posso até voltar que se for o caso, mas foi uma operação ontem, que foi em Eternit, tá? Até desenhado aqui ainda, ó, que foi ontem isso daqui. Dei trade. Pá. Ó, qual que foi a nossa ideia ao buscar uma operação ontem? Né? Primeira coisa, nós olhamos o tempo gráfico maior. Já me indicava tendência de queda. Zigue-zague descendente, uma média de 20 períodos simples, apontada para baixo. Na sequência aqui, ó, isso aqui foi ontem. Tá? A ideia de olhar dois tempos gráficos, lembra que eu falei da árvore e da floresta, né? Se eu olhar somente esse sinal aqui, ó, essa barra em si, ela tinha alguma pressãozinha de compra aqui, né? Mas pela condição dela, nesse tempo gráfico maior aqui, o que eu esperava? A eliminação dessa barra para efetuar uma venda. Tá? Nesse caso aqui, né? Tua venda logo abaixo aqui dessa perda mínima. Stop logo acima desse canal que eu desenhei. E percebam que, ó, conforme você vai conduzindo, ó, avançou um canal, seu stop veio para essa região aqui, ó. Já não tem, para o ponto de entrada, não tem mais risco. Avançou mais um canal, stop sai daqui, vem para cá. Avançou mais um canal, vem para cá. Você consegue maximizar, ó, e levou o trade aqui até o final do dia. Tá? Praticamente. Então, essa é a ideia. Então, quando a gente volta aqui, lá pro GMAT, né? Isso, GMAT. Tá? O que eu faço aqui, né? A minha abordagem é muito semelhante. Tá? Eu estou enxergando aqui essa possibilidade de entrada e vou conduzir a partir daqui. Tá? Então, essa é a visão que eu tenho para esse papel. Beleza? Beleza. Meu amigo William, vamos lá. Pode aqui. descompartilhar aí, por favor. Infelizmente, o programa só tem meia hora. Infelizmente, William. Já são acabou? 4 horas da tarde, já acabou. Para ficar o gostinho de quero mais, para eu daqui a um mês te chamar de volta. Dá para deixar os links aqui para o pessoal me seguir ou não? Já, por favor, como é que as pessoas te acham em YouTube, Instagram, Face, etc? Meu Instagram, tá? Ele é o @William. Compartilha a tua tela rapidinho aí, só para poder você mostrar. Ah, legal. Deixa eu desenhar para o pessoal aqui, quer ver? Espera um pouquinho só. Cara, tem um armário igualzinho esse seu do lado direito aí que tá com os bonecos. Igualzinho. Comprado na Teodoro Sampaio. Idêntico. Exatamente. Foi comprado lá mesmo. Deixa eu colocar rapidinho, pessoal, aqui então, para me seguir. Vamos lá. É só ir lá no William.Marques77. Aí lá tem bastante informação, tem acesso ao meu canal do YouTube, que é o William Marques também. Então, qualquer informação que vocês queiram aí, a gente pode voltar um outro momento aqui. Acabei não tendo tempo de falar do índice, passou muito rápido. Passou meia hora mesmo, começou mais tarde, né, Cabral? Deve ter dado uns 26 minutos, 25 de programa. Legal, vou querer voltar aqui, hein? Não, sem dúvida. Descompartilha aí, por favor. Interromper o compartilhamento. Então, meus amigos, sigam William.Marques77. Quem não segue o William Marques é louco. Um dos caras aí que eu mais respeito da análise gráfica, sem dúvida. Por isso ele tinha que estar aqui nesse programa. Ou não. Não, respeito. Acho você, pô, gente boa e com uma visão de análise excepcionalmente boa. Legal. Então, William, muito obrigado, meu amigo. Há um tempo já, né? Tamo junto aí. Valeu.
Até mais. Valeu, tchau, meu tchau. amigo. Grande abraço. Então, William.marques77. Próxima. Sigam ele no Instagram. Então, meu povo, acabou o The Trade.